Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ASN TV. No dia 13 de outubro é celebrado o Dia Internacional do Combate à Redução de Riscos de Desastres. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, convidamos o pastor Paulo Lopes, diretor da ADRA, a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Ele é diretor para 8 países da América do Sul. Confira! Pastor, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do ASN TV. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. E para começar, pastor, qual que é a importância da gente falar sobre desastres e principalmente dessa campanha de relação à redução de riscos? Como você já deve ter percebido, e com certeza também os nossos internautas, o número de desastres tem se intensificado no mundo ultimamente. Uma das razões é justamente as mudanças climáticas. O homem está agredindo a natureza, o clima, e isso tem acentuado, não é, o número de desastres em intensidade, em frequência e especialmente em impacto. É impressionante ver o que os desastres têm feito no mundo. Para que você tenha uma ideia, nos últimos 10 anos, nós tivemos mais de 700 mil pessoas em todo o mundo que morreram como consequência de desastres naturais. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas que ficaram desabrigadas, nós estamos falando de milhares de pessoas que ficaram feridas, 1,5 bilhão de pessoas no planeta de alguma forma foram afetadas por desastres neste período, nesses últimos 10 anos, e quando nós consideramos as perdas econômicas, estamos falando de mais de 1 trilhão de dólares. Eu creio que esses números por si só, eles já justificam, não é? E nos fazem entender por que é tão importante trabalhar numa campanha de conscientização em relação ao risco dos desastres. O dia 13 de outubro é considerado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres. É uma campanha internacional e que nós da ADA também nos engajamos, nós também fazemos parte desta campanha. Este ano, o lema, o slogan da campanha é viver para contar. Por que viver para contar? Pelos números que eu mencionei. Mais de 700 mil mortos somente como resultado do desastre é uma grande tragédia. E a ideia é reduzir substancialmente estes números. A gente sabe que a ADRA ela trabalha em relação a respostas à emergência, mas conta melhor assim como que é feito o trabalho de prevenção de risco. Sim, nós, como você colocou, o trabalho da ADRA de resposta é muito forte. Nós sabemos que os desastres vão seguir acontecendo, mas nós também temos trabalhado para reduzir o impacto desses desastres, principalmente nas pessoas e nas comunidades. E nós temos algumas estratégias. A primeira delas, nós entendemos que, como agência, nós temos que estar preparados para responder, não é? Para poder ajudar melhor as comunidades, as pessoas, as famílias afetadas. Como é que nós fazemos isso? De diferentes maneiras. Uma delas, nós temos, por exemplo, a nível sul-americano, a nível de ADRA, na América do Sul, nós temos um plano regional de responder aos desastres, ou como melhor responder aos desastres. Além do plano regional, em cada um dos 8 países, nós temos também os planos nacionais. Ou seja, nós estamos preparados para responder de forma rápida e poder salvar o máximo de vidas possível. Uma segunda estratégia que nós temos é que nós temos investido durante vários anos na formação de uma equipe especializada a nível regional para poder apoiar, principalmente nos desastres de grande magnitude. Um exemplo foi o Equador. Em abril tivemos um terremoto no Equador. E nós deslocamos alguns membros desta equipe especializada para apoiar a resposta da ADRA ao terremoto do Equador. Foi uma forma muito eficiente para poder atender às necessidades ali no Equador. Existe uma outra estratégia que nós temos e que é uma das mais importantes. Não adianta nós estarmos preparados somente, nós temos que ajudar as comunidades que vivem, especialmente nas zonas mais vulneráveis aos desastres, para que elas também sejam mais resilientes, ou seja, para que elas também estejam melhor preparadas para poder responder a uma situação de desastre. Então nós trabalhamos com as comunidades. Algumas das atividades, por exemplo, que fazemos na comunidade é ajudar a comunidade a desenhar um mapa de risco, não é? Ali da comunidade, onde são as áreas que são mais vulneráveis dentro daquela comunidade.
E, por exemplo, no caso de um desastre, quais são as áreas de evacuação, para onde a comunidade tem que se deslocar para estar segura, para poder receber ajuda. Então essas coisas nós ensinamos à comunidade. Nós ensinamos a elas também alguns sistemas de alerta precoce. O que é um alerta precoce? O rio está subindo, a gente sabe que vai ter uma enchente, então elas conseguem ir monitorando o nível do rio para saber a hora em que o rio vai chegar a um nível crítico, que vai inundar, vai ter uma enchente, então elas podem sair antes que elas possam ser afetadas pelo desastre. E nós criamos também algumas brigadas na comunidade, nós preparamos a comunidade, criamos, por exemplo, uma brigada de primeiros socorros, não é? Que vai ajudar a socorrer as pessoas que eventualmente venham ser vítimas do desastre. Nós criamos brigadas que são responsáveis em ajudar na evacuação ou ajudar na distribuição da ajuda humanitária. E um outro aspecto importante, nós trabalhamos também com as autoridades, com o governo, para que as nossas ações estejam integradas aos planos que o próprio governo tem de prevenção, de mitigação dos riscos de desastre. E além disso, trabalhamos também na formação de voluntários para estarem mais preparados e nos ajudar a responder. Basicamente são essas as estratégias. Já ia me esquecendo, uma importante, nós estamos falando da campanha, não é? Então veja que nós como ADRA, nós estamos participando ativamente desta campanha das Nações Unidas, Viver para Contar. Ou seja, para nós é importante também conscientizar as pessoas sobre a importância de prepararem e conhecerem os riscos de um desastre. E para quem está nos assistindo, pastor, que quer ajudar, quer participar da campanha, qual que é a orientação que o senhor deixa para o pessoal agir nesse momento? Para os nossos internautas, realmente a participação, a mobilização da comunidade, das pessoas, é o objetivo desta campanha, não é? Então, ao internauta, o que nós esperamos dele? É que ele se conscientize também de que os desastres são reais, de que pode acontecer lá na comunidade onde ele vive, e ele tem que saber como ele pode reduzir os riscos dos desastres lá na comunidade onde ele está. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que ele está consciente, ele também pode ajudar a conscientizar, não é, as pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades. Eu pediria aos nossos internautas que eles, por favor, nos ajudem no dia 13, aí, principalmente no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, a tweetarem usando a hashtag Viver para Contar. Não é? Essa seria uma forma deles participarem. E uma outra também é que, apesar dos esforços que a gente faz para a redução dos desastres ou dos riscos de desastres, os desastres vão seguir acontecendo. Então é muito importante também para nós o voluntariado, aquelas pessoas que colocam a mão na massa e nos ajudam naquele momento de socorrer as pessoas, de levar ajuda humanitária. Ou seja, se o internauta ele quer participar, tem esse desejo de ser um voluntário da ADRA, por exemplo, ele pode visitar o nosso site e saber como participar. Muito bem, muito obrigada, pastor, pela entrevista. Eu que agradeço. Se você quer saber um pouco mais sobre essa campanha ou também como se tornar um voluntário, acesse o site da ADRA. Até a próxima edição!